Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus, aleluia! Que madrugada poderosa, como eu tava com saudade de estar assim ativa nas madrugadas com vocês, amém? Que tempo oportuno para estarmos fazendo essa campanha, aleluia, eu tô muito feliz, amém? Nós estamos nessa campanha prosperando na presença do Senhor. Prosperidade não é só financeira, ela inclui várias áreas da vida de uma pessoa, amém? E muita gente, né, tem essa mentalidade, às vezes, tão pequena de conseguir, talvez, achar que... Conseguir não, né? Acha que a prosperidade, ela é só financeira. E sendo que prosperidade... Antes de tudo, ela precisa ser espiritual, ela precisa ser intelectual, aleluia. Então hoje nós, né, clamamos para que toda laço de prejuízo que possa estar rodeando a sua casa, porque a gente pensa assim, prejuízo financeiro, mas existe prejuízo intelectual, cansaço, prejuízo, né, nas suas emoções, prejuízo emocional. Então eu vi, né, hoje, né, o Senhor se mover demais ali na oração da madrugada, dentro desses aspectos. E a gente tem aí mais alguns dias, a gente vai até o dia 16, certo? Com essa campanha. A partir do dia 17, nós começamos com outras campanhas. O que eu vou fazer? Como nós vamos ter um programa de 90 dias, eu vou ter pautas para esses 90 dias, para o pessoal do programa que quiser acompanhar a oração da madrugada para ajudar ainda mais esse pessoal, certo? Então, depois a gente vai ter 9 dias dentro de um tema, depois 9 dias dentro de outro tema, certo? Então vai ser um tempo assim avassalador, vai ser um tempo muito profético, tá? Então você que vai estar fazendo o programa junto conosco, o programa vai ser oficialmente, né, lançado dia 12, terça-feira, né, agora, né, vocês vão ver aí no meu perfil, 12/8, é sobre o programa do Reset 27, que né, hoje o pessoal vai postar aí, certo, para vocês. E, gente, prepara o coração de vocês, que a nossa imersão está chegando, né, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta e sábado, 2 horas da tarde, você tem um encontro marcado, tá? Você viu que você precisa entrar na plataforma e já vai ter ali, aí você vai clicar e já vai assistir por lá, certo? Então, você que já acessou sua plataforma, se você já viu o seu e-mail, já chegou para você, quando você faz a inscrição, chega um e-mail para você ou chega ali um link no seu celular. Acredito que tá chegando mais por e-mail, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai entrar na plataforma com a sua senha, aí você vai ver que tá ali já na expectativa, esperando. Aí no horário certo você vai entrar ali, certo? E aí você vai assistir. Gente, vai ser algo assim estrondoso. Se preparem, tá? Que vai ser algo sobrenatural. Vou dar uma dica pra vocês. Entrem na imersão DNA, que eu tô preparando uma surpresa. O pessoal tá pedindo pra mim, apóstola. O pessoal tá preparando uma surpresa pra vocês do programa. Então talvez a gente vai já trazer aí algo para vocês, não posso falar. Então, entra na imersão que talvez vocês consigam o programa num valor muito melhor do lançamento, tá? Só dar dica aí para vocês. Tô pensando ainda se vou fazer isso, tô organizando, mas se preparem, são 90 dias, certo? 90 dias. E o primeiro ciclo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando que começa o programa? Na íntegra, todo mundo no coletivo junto. A primeira aula do programa é dia 16 de agosto, ou seja, sem ser nesse sábado, no próximo. No domingo, todos nós começamos o programa junto. Então, se domingo a gente começa o programa junto, né, dia 17, certo? Dia 18 já inteira um dia do programa. E em novembro, se eu não estou enganada, lá pelo dia 14, acho que dia 16, termina os 90 dias, certo? E aí o seguinte, você que vai se inscrever no programa, veja tudo certinho, né? Vai ter ali uma aula de recomendação, tem, né, algumas coisas naturais para você, ingredientes para você fazer. Esses 9 primeiros dias, a gente vai trazer um ciclo de alinhamento, um ciclo de detox. E aí, ele é muito importante você fazer o suco, tem um suco todo dia, que é o suco que você vai quebrar o jejum,
Por que esse suco é importante? Porque quando o seu corpo fica um período sem comer, você entra em cetose. E aí, como você vai ingerir estrategicamente um suco para alinhar todas as suas células, os seus órgãos, você vai quebrar o jejum como? Você vai sair do jejum com ele. E aí o seu corpo, que estava um tempo sem comer, ele vai absorver todos aqueles nutrientes que são maravilhosos. Aí depois de uns 20, 30 minutos você pode tomar o café da manhã, certo? Então ele é totalmente estratégico. Esse programa envolve o corpo, a alma, a mente e o espírito, tá? Valor eu vou falar para vocês só na terça-feira, mas se eu fosse você, eu entrava na imersão, que talvez aí você vai ter um privilégio. Amém? Glória a Jesus. Então, aumenta a expectativa. São 10 ciclos, certo? De 9 dias. Vocês vão ter 10 imersões comigo, fora as aulas na plataforma ensinando sobre aquele ciclo, falando, te dando a orientação sobre aquele ciclo, tá? E você vai ter uma aula bônus comigo, que é uma aula depois que a gente terminar os 90 dias, né? Vai ser algo estrondoso. Eu quero que você se prepare, porque vai ser algo disruptivo. Apóstola, o que eu ganho fazendo esse programa? Você ganha uma nova mentalidade, você não vai ser mais a mesma pessoa. E outra, a intenção desse programa é trazer o quê? Um alinhamento muito perfeito no corpo, na alma, na mente e no espírito, para que quando chegar o final do ano, que sair as inscrições da Escola de Profeta, você já esteja habilitado para viver a Escola de Profeta na íntegra. Eu não quero gente que precisa de libertação ainda na Escola de Profeta. Eu não quero gente que ainda tá com as emoções toda perturbada na Escola de Profeta. O profético, querido, é algo estrondoso. Então eu quero que essas pessoas que estão fazendo agora o programa, quando chegar o final do ano, que vai entrar na Escola de Profeta, já esteja preparado para viver a Escola de Profeta, tá? Porque a Escola de Profeta, entrar dentro dessa atmosfera profeta, para mim é o âmbito mais sobrenatural de todos. Só que para viver na íntegra aquilo que Deus vai fazer na Escola de Profeta, você precisa vir alinhado no seu DNA, alinhado na sua mente. Então, eu não quero pessoas ali tendo luta e batalha espiritual. Por quê? Na Escola de Profeta, eu quero que você venha se desenvolver. Eu quero que você venha ser ativado no profético, certo? Você vai aprender sobre o dom, você vai aprender sobre a atmosfera, você vai aprender coisas que não é ensinado em nenhum lugar. Porque a Escola de Profeta é a escola mais sobrenatural que tem. A gente vai falar de capa, a gente vai falar de coisas que muitas vezes você não vê ninguém te dando essa resposta. Então, na Escola de Profeta, a gente vai trazer tudo isso, vai falar tudo isso para vocês, certo? Essa Escola de Profeta, ela vai ser disruptiva na sua vida, certo? Porque todos nós podemos profetizar, ou por ser um profeta de ofício, ou por adquirir o dom. Lógico, vai ter transferência, vai ter ativação do dom, né, de profecia, né? Então tem gente que não é profeta de ofício, mas carrega o dom de profecia, ou profetiza debaixo de uma unção. Então eu quero que vocês se preparem. Então nós vamos ter agora essa preparação de 90 dias, tá? De alinhamento, onde muita coisa vai ser transformada, destravada, para quando chegar a Escola de Profeta, vocês estão ok para fazer ela, tá? E aí, quem fizer o programa agora e mais a Escola de Profeta no final do ano, queridos, vocês não têm noção da sensibilidade. Porque nós vamos tirar alguns alimentos que impedem vocês de escutar a voz de Deus, que impede você de, às vezes, conseguir orar mais. Porque muitos alimentos, como eu falei para vocês aqui no vídeo, ele te intoxica. E aí o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós estamos preparando o nosso corpo para ficar igual Samuel e escutar a voz de Deus, certo? Então esse processo de 90 dias são 90 dias de jejum. Só que esse primeiro ciclo eu vou pegar leve com vocês, tá? Primeiro ciclo, o jejum não tem tantas horas, certo? Mas já se prepara que você vai ter que sair do açúcar, do glúten e da lactose. Tem algumas coisas que são obrigatórias, tá? Certo? Então, você vai ter que sair disso daí para Deus começar a trabalhar nas áreas, para Deus desintoxicar você. Então, nós vamos fazer algo poderoso. Gente, se você faz exercício, não para o exercício. Na verdade, o primeiro ciclo não é exigido exercício, mas a partir do segundo é obrigatório você fazer ali pelo menos 15 minutos. Aí vai crescendo
esse valor de exercício que você faz. Se você já faz, continua fazendo o que você está fazendo, porque não vai atrapalhar. Quem pode participar do programa? Todas as pessoas grávidas. Por quê? Para grávidas e para as pessoas que são muito magras, você vai ter uma opção de ter uma carga horária maior de alimentação. Por quê? Por isso que eu fiz o protótipo antes. O que é o protótipo? Eu testei com 12 pessoas, certo? E eu tinha pessoas mais magras, mais rechonchudinhas. Então eu vi aonde eu tinha dificuldade com alguém e aonde ajustar os parafusos. Então o programa deu muito certo, eu já retifiquei ele todo. Então eu passei 90 dias fazendo, tá? Todos podem, diabético. Gente, principalmente se tem enfermidade, faça. Eu só digo pra você, faça. Todos que estão amamentando, qualquer pessoa, não tem restrição, porque ele vai te ajudar tanto na enfermidade que você tem, já profetizo que você vai ser até curado. Há um módulo muito poderoso, tá? Então eu creio que você vai entrar com diabetes, vai sair sem diabetes, vai sair, porque a gente vai pegar todas as áreas, tá? Tô fazendo promessa, não, eu estou fazendo, todos podem participar, todos podem participar. Isso vai ser uma bênção, isso vai ser algo, é uma ferramenta poderosa. E vai ter 10 imersões. Então, além do ciclo que você tá vivendo, tá? Você tá fazendo ali nos 9 dias, você vai ter uma imersão antecipada sempre antes para entender o que é a proposta daquele ciclo, o que você vai viver daquele ciclo. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, antes da gente orar para começar. Esse programa, ele tem um decreto oficial, tá? Ele tem um decreto oficial que você vai imprimir, vai escrever, é tipo um termo de compromisso com você e com o Espírito Santo. Esse termo oficial é a primeira coisa que você vai precisar fazer, porque você está falando que está entrando dentro dessa dimensão de 90 dias para viver essa transformação, tá? Porque é um processo espiritual também, ok? E aí você vai ver que cada processo de 9 dias tem um termo também, porque você autoriza o Espírito Santo a trabalhar naquela área na sua vida. Então, a cada 9 dias tem um termo novo para você assinar e fazer. E por que você precisa fazer? Porque você está entrando dentro daquela dimensão que tem aquele tipo de alinhamento que Deus quer fazer dentro de você e você já autorizou o Espírito Santo a trabalhar dentro de você, certo? Então, tem muitos atos proféticos que serão feitos dentro dessa forma, dentro dessa estrutura e é extremamente importante, tá? Já vou avisar vocês aqui, a oração que você tem que fazer todo dia, tem uma oração lá específica para cada ciclo. Tem ciclo que tem uma oração diferente por dia. Esse primeiro ciclo é uma oração para os 9 dias, mas você todo dia vai ter que fazer ela em voz alta. Ela é extremamente importante. Isso é a chave da engrenagem, tá? Primeiro ciclo é contra a procrastinação, é contra todo o atraso, certo? Então você precisa dedicar o primeiro ciclo com todas as suas forças. Tanto é que eu não coloquei exercício físico, não coloquei tarefas difíceis, porque a chave do primeiro ciclo para quebrar com a procrastinação é essa oração poderosa que você vai fazer todo dia. E tem lá umas tarefas que você vai ter que fazer, que vai trazer o quê? Alinhamento. Então, gente, entra na imersão de sábado que talvez eu explique um pouquinho mais lá para vocês, tá bom? Abra comigo Isaías, capítulo de número 29, amém? Gente, o lançamento é só terça-feira, tá? Dia 12/8. Abre Isaías comigo 29. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Pai, por esse tempo. Pai, que toda honra, que toda glória, que todo poder, que toda exaltação seja entregue a Ti. Pai, eu creio, Senhor Deus, que é chegado um tempo, Pai, de divisor de água, Senhor Deus, em todas as nossas vidas, Pai. É chegado um tempo de expansão, Pai, para todos que estão debaixo desse ministério. Eu creio, Pai, que grande será aquilo que o Senhor vai estar fazendo, Pai, nesses próximos dias, Pai. Pai, no nome de Jesus, que eu chamo a presença do doce e perfeito Espírito Santo para estar aqui conosco e trazer para nós, Senhor Deus, esse maná do céu, Pai, para que o Senhor continue nos alimentando todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, amém? Glória a Deus, tá? Gente, abra comigo Isaías capítulo de número 29, amém? Vamos ler rapidinho e hoje eu vou falar pra você sobre outras coisas da nova era, tá?
Deixa eu ver o capítulo 29, nem é tão grande assim. Ah, um pouquinho grande, mas vamos lá. Que aflição espera Ariel, a cidade de Davi. Ano após ano, celebram suas festas. Contudo, trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome. Um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo. Cercarei Jerusalém e atacarei seus muros. Levantarei as torres de cerco e a destruirei. Então as profundezas da terra você falará. Suas palavras virão do pó e sua voz sussurrará do chão, como um fantasma chamado da sepultura. De repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados, como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos, como palha ao vento. Aleluia. De repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação, com trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. O que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda sente fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com os meus inimigos, aqueles que atacam o monte Sião, tá? Então aqui, né, Ariel é um nome poético para Jerusalém, a cidade do altar, tá? Então aqui quando fala Ariel, a mesma coisa que está falando Jerusalém, é como se fosse, né, ali um nome poético. Então Deus está denunciando o quê? O juízo, né, contra a religiosidade, a hipocrisia que Jerusalém estava vivendo ali naquela época, certo? Então, depois, né, do juízo sobre Jerusalém, Deus vai intervir contra as nações que oprimiram Jerusalém. Então, aqui Deus está falando que vai enviar tempestade, né, vai enviar o quê? Terremoto, trovão, estrondo. Vamos continuar aqui do 9. Estão espantados? Não acreditam? Continuem cegos se quiserem. Então, estão entorpecidos, mas não é pelo vinho. Cambaleiam, mas não é por bebida forte. Olha que poderoso. Então, Deus está falando, vocês estão entorpecidos, mas não é pelo vinho, é por falta de discernimento espiritual, é por falta de direção certa, tá? Então, tem muita gente que está embriagado hoje, mas não é de vinho, é de cegueira espiritual, é de engano, tá? É de achar que está no caminho certo, mas está totalmente no caminho errado. Porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos de seus profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta visão são um livro selado. Quando você o entregar aos que sabem ler, dirão, não podemos ler, pois está selado. E quando entregar aos que não sabem ler, dirão, não sabemos ler. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence. Honra-me com lábios, mas o coração está longe de mim. Eu amo esse versículo. Grifa aí o verso 13, amém? Adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Eita, que forte. Vamos ler de novo? Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens, ou seja, é um povo vivendo na religiosidade, é um povo vivendo no automático, é um povo que não está vivendo em espírito e em verdade, tá? Então o povo está espiritualmente embriagado, cego, incapaz de discernir a palavra, certo? Os profetas e videntes, quando a Bíblia fala vidente, nós estamos falando de uma classe de profeta, é o profeta que tem mais discernimento e tem mais do sobrenatural. Então, toda vez que a Bíblia fala de vidente, profeta, é o profeta que ele entra dentro da cena, ele entra dentro daquele âmbito, tá? Na escola de profetas vocês vão entender isso, ok? Glória a Jesus.
Vamos continuar aqui. O Senhor confronta diretamente. O povo honra com as palavras, mas o coração está distante. Ou seja, tradição, religiosidade, doutrina, sem o Espírito Santo. O que nos faz trazer uma adoração em espírito e em verdade para Deus? A presença do Espírito Santo. A atmosfera tem que estar pautada numa rendição, numa submissão do Espírito Santo, tá? Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos lábios passará e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder os seus planos do Senhor, que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem, o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos, ele é o oleiro e certamente é maior que vocês. O barro pode, maior que vocês o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou, ele não me fez? Pode o vaso dizer, o oleiro não sabe o que faz? Logo, em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria no Senhor, e os pobres exultarão no Santo de Israel. O opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá, e os que tramam o mal serão destruídos. Os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentiras para destruir inocentes. Por isso, o Senhor que resgatou Abraão diz ao povo de Israel: meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo quando virem seus muitos filhos e todas as bênçãos que lhes dei. Reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os que se desviam terão discernimento, e os que se queixaram aceitarão a instrução, tá? Então aqui Deus tá com uma palavra. Gente, então essa parte aqui do verso 3, né, fala de um povo, tá, que canta, que oferta, que vai na igreja, que cumpre protocolo, mas o coração está de corpo presente, mas o coração está longe de Deus. E a gente sabe que hoje em dia existe muitas igrejas que as pessoas estão de corpo presente, mas não estão ali em espírito e em verdade. Como que a gente sabe que Deus está num lugar em espírito e em verdade, se manifestando para o seu povo? Quando a gente começa a sentir aquela nuvem de glória, aquela nuvem de redenção, aquela nuvem de pessoas sendo aquebrantadas, aquela nuvem de pessoas se entregando, confessando os seus pecados, tá? Então, outra coisa que Deus fala, né? É fazer os planos em segredo, achando que Deus não vê. E eu quero que vocês comecem a viver a vida de vocês entendendo assim: talvez o seu chefe não tá te vendo, talvez a tua esposa, o teu esposo, alguém que você tem que prestar conta não tá te vendo. Mas o nosso Deus, ele está nos vendo todo o tempo. E tem muita gente que representa ser algo, às vezes dentro de um ministério, dentro de um corpo de liderança, dentro do trabalho da empresa, mas quando essa pessoa está sozinha, ela comete atrocidades, achando que ninguém tá vendo. Mas o importante é que não é o seu chefe que te vê, a sua esposa ou o seu esposo, ou a pessoa que você tem que prestar conta. Nós temos um Deus que nos vê. Nós temos um Deus que está medindo o nosso caráter. E, queridos, uma das coisas que eu quero clamar para que vocês tenham é autenticidade. Uma pessoa autêntica, ela é no secreto, no privado, o que ela é em público. E uma das coisas que mais cativa hoje em qualquer coisa que você for fazer é autenticidade. É sua sinceridade. Então tem gente hoje que usa máscara no trabalho, usa máscara no ministério, mas quando ele chega em casa, ele se transforma na pessoa que ele é. Mas ele usa uma máscara para ser aceito, usa uma máscara para ser bem quisto, bem visto, certo? Mas o que eu espero de vocês? Aquilo que Deus fez comigo. Deus me transformou. Então, ontem as pastoras estavam aqui em casa, elas estavam ontem ajudando um apóstolo lá na Global, e aí elas vieram almoçar aqui. E nós entramos, né, ali numa conversa, ali na mesa. E aí, elas têm feito discipulado com os novos líderes.
E a gente trouxe uma pauta que é muito válida. A maior dificuldade que as pessoas estão passando hoje, que estão sendo transicionadas para uma liderança, que estão sendo levantadas por Deus, não é nem falta de unção, é falta... Todas as lutas e guerras que a maioria das pessoas estão passando é falta de posicionamento e falta de submeter suas emoções para ser curada em Deus, tá? Então, o que acontece? Pessoas estão hoje lutando, mas tá lutando por causa do quê? Por causa de falta de gestão emocional. Queridos, eu prefiro no meu ministério, no meu time de liderança, uma pessoa que não flui tanto na unção, mas que tem equilíbrio emocional. A hora que vem uma pressão, ela se mantém plena. Por quê? O problema de uma pessoa que às vezes não tem gestão emocional, vem uma tempestade, ela apavora todo mundo e ela tira a paz de todo mundo, porque ela não consegue ter gestão. E tem coisas que as pessoas levam muito pro lado espiritual e tem coisas que a gente tem que entender que é natural, porque a gente ainda vive no mundo natural. Então eu tava trazendo isso para elas ontem, né? Que para elas bater em cima dos novos líderes do quê? Dessa gestão emocional, desse equilíbrio emocional. Tá, a gente tá numa circunstância, a gente precisa ver o quê? Com olhos naturais e com olhos espirituais. Mas a gente tem que ter equilíbrio emocional. Porque, queridos, uma pessoa pode ter o conhecimento que for. Se ela não tem gestão das suas emoções, ela desequilibra todo um corpo. Ela desequilibra todo mundo que tá à sua volta, tá? Então, trabalhem nisso, submetam. Faz o programa do Reset 27, que eu tenho certeza que Deus vai te alinhar de uma forma poderosa e sobrenatural. Então, nós precisamos ter equilíbrio, gestão das emoções, porque senão toda hora a gente tá o quê? No caos da vida, tá? Então, Deus tá falando isso aqui. Não achem que eu não estou vendo. E eu amo essa parte aqui. Pode o vaso dizer, o oleiro não sabe o que faz? E uma das coisas que eu aprendi vivendo com Deus é que Deus, ele manda em mim, ele é o meu dono, ele é o meu criador. Quem sou eu, na posição de vaso, para questionar o jeito que o oleiro está fazendo? O problema das pessoas é um espírito de rebeldia. Mas eu não aceito Deus ser assim. Tá, mas você foi criado por ele, e se você quer ir para o céu, você tem que se adequar e se aderir ao sistema dele e viver debaixo dos princípios dele. Tá? Então muita gente sofre de não se submeter a Deus ou a qualquer autoridade por falta de princípios, por falta de viver princípios espirituais, tá? No programa vai ter um módulo, né? Que, se não me engano, chama Códigos Eternos. Eu tenho meus princípios espirituais e eu tenho meus princípios de caráter. Eu não vou... Qual que é o princípio de caráter? Eu não vou dar o jeitinho brasileiro para fazer algo que só tem um jeito de ser feito. Eu não vou transgredir para passar na frente, para adquirir algo ilegal, porque eu não dou o jeitinho brasileiro. É um dos princípios do meu caráter. Ou seja, vou dar um exemplo para você. Você... Tentou passar na carteira de motorista, não conseguiu. Mas aí lá o dono da escola falou, olha, tem como você comprar. Aí você falou, não, o meu caráter não me deixa fazer isso. Porque depois isso daqui vai ser uma legalidade na minha vida. Então nós precisamos ter princípios de caráter e princípios do reino. Qual que é os princípios do reino? Quem Deus é imutável. Então não importa a circunstância que eu estou passando, não altera o caráter de Deus. Não importa se agora aconteceu uma tragédia na minha família, não altera quem Deus é. Por mais que o diabo venha tentar atordoar minha mente. Eu não posso, porque o que o diabo vai tentar fazer? Te colocar contra Deus. Então, independente do que está acontecendo aqui na direita ou na esquerda, não altera a pessoa de Deus. E se eu tenho esse princípio amarrado no meu espírito, eu não vou me rebelar contra Deus. Eu não vou ficar, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Não, Senhor, eu sou o vaso, o Senhor o oleiro. O Senhor tem a visão do macro, do todo. Eu só tenho a visão de um ângulo. Então eu não posso, Senhor Deus, talvez entender agora, mas lá na frente eu vou entender. Então vai chegar um momento do programa que são códigos
eternos. E esses códigos eternos, eles significam que são códigos que vão te levar para a eternidade. Mas para isso você precisa estabelecer eles. Então você vai estabelecer códigos espirituais e códigos de caráter, tá? Eu não deixo um lugar sujo. Eu não trapaceio. Eu não conto mentirinha e nem mentirona, certo? A mentira. Então você vai trazer códigos para você se mover debaixo disso, e você vai começar a ler eles todos os dias, para que você comece a organizar a sua vida e viver por princípios espirituais e princípios de caráter, porque é isso, querido, que vai trazer uma moldura sobrenatural sobre a sua vida, tá? Então aqui, essa palavra, eu amo essa passagem, né, de Isaías 29, que fala, né, aqui da questão da religiosidade, e é isso, tá? Bom, amanhã a gente vai ler Isaías 30. Agora, vamos lá para trazer um pouquinho sobre nova era. Amém? Para quem tá pegando aqui a live por agora, o que é nova era? Nova era é um sistema espiritual que mistura ocultismo, esoterismo, psicologia, religião, ciência, misticismo oriental e tantas outras filosofias com o objetivo de criar uma espiritualidade sem Cristo, sem arrependimento e sem a presença do Espírito Santo. O que a nova era quer fazer? Quer trazer essa idealização que o ser humano, ele é um Deus em evolução. Ele é o eu divino, tá? Então, a nova era, ela quer que a pessoa entre ali em algo e ela acredite que ela não precisa de Jesus, ela não precisa do Espírito Santo, que ela é capaz de alcançar iluminação, cura, ela é capaz de alcançar por meios mentais, por meios mágicos, enfim, tá? Então, a nova era não é uma religião organizada, tá? Mas é o quê? É como se fosse uma plataforma de crenças que se infiltra sutilmente dentro da sociedade. Ou seja, eu expliquei para vocês ontem. O espiritismo, querendo ou não, hoje a gente tem muito conhecimento por aí. Então hoje a gente sabe que quem está mais tempo aí dentro da presença de Deus, já estudou, já sabe que o que está ali no espiritismo são demônios. Aí então o que a nova era fez? Bom, como o diabo não tem conseguido alcançar tanto pela via do espiritismo, vamos trazer aqui constelação familiar, que é um espiritismo mascarado, que é um espiritismo sutil. Você tá entendendo? Então o que é a nova era? Vamos pegar o que não estava dando certo, vamos colocar outro rótulo, vamos colocar outra cara para ser aceito, que isso daqui parece ciência, isso daqui parece medicina, mas não é. É Satanás copiando um método antigo, só colocando um rótulo novo. É exatamente isso que a nova era faz. Então, se você tinha dúvida, tá? Então, o que a nova era quer fazer? Quer se infiltrar na sociedade com crenças, tá? Novas, né, sorrateiras, quer entrar na educação, em terapias alternativas, entretenimento, alimentação e tantas outras vias, tá? Certo? Base bíblica. A gente tem batido muito em Deuteronômio 18:10, tá? Que diz assim, vamos lá, abre comigo em Deuteronômio 18, Deuteronômio, lá no Pentateuco, Deuteronômio, verso 18, capítulo 18, verso 10, capítulo 18, verso 10. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique adivinhação. Use encantamentos, interprete angouro, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante de ocultismo. Ou consulte os espíritos dos mortos, que pratica tais coisas é detestável ao Senhor, tá? Então a gente tem Isaías 8:18 também, certo? Mas vamos lá. Hoje eu quero trazer para você sobre numerologia, certo? Aí talvez você fale assim para mim, mas apóstola, na Bíblia eu ouvi falar que Deus usa numerologia. Não, queridos, Deus ele tem padrões proféticos. 40 é um número que representa transição. 7 é um número que representa perfeição, plenitude.
os números na Bíblia que você vê tanta repetição representa a ordem que Deus está trazendo para aquela circunstância, para aquele tempo e para aquele lugar. Numerologia é uma coisa totalmente diferente, tá? Deus não é místico. Nosso Deus, queridos, olha só, o nosso Deus nem se revelou na sua aparência para que não se fizesse escultura dele, para que nós pudéssemos usar o combustível chamado fé para adorar ele em espírito e em verdade. Nós temos o Filho de Deus, que é a única, vamos dizer assim, forma da gente tentar ver Jesus, é imaginar que ele foi um homem humilde, né, com uma característica do Oriente Médio, certo? A gente pode imaginar como deve ter sido a aparência de Jesus, ok? Mas a gente não sabe qual é a forma de Deus. Moisés viu Deus pelas costas, tá? Então ninguém sabe qual que é o verdadeiro formato, como que, você tá entendendo? Acho que ninguém pode ver a Deus, certo? E continuar vivo. Vamos lá, numerologia é um sistema ocultista que tenta distribuir ou atribuir significados espirituais preditivos a números, tá? Especialmente nome completo, data de nascimento e datas importantes. Então, como que eles fazem? Eles fazem soma, letra valendo número, para ver a data do seu nascimento dá tanto, que significa que você é uma pessoa bam, 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 bam. É mais ou menos isso, tá? Então, a numerologia ela é baseada em sistemas babilônicos, pitagóricos, ligados à magia e esoterismo, tá? Então é muito místico. Atua com demônios de adivinhação, manipulação de destino. Então, o demônio existe, né? Uma potestade chamada Piton, que traz o quê? Esse engano, esse misticismo, ok? Para atribuir poder aos números, substituindo pela soberania de Deus. Então, a nova era ela vai tentar o quê? Trazer adivinhação, trazer engano, trazer uma falsa terapia para substituir o poder de Deus. Por que abre brecha? Porque rompe com o estímulo de você ter fé num Deus invisível, num Deus que você não vê, tá? Rompe com essa perspectiva e traz o quê? Uma dependência espiritual por códigos, por números, por somatórias, tá? Que operam como feitiços disfarçados. Você já viu aí uma prática da pessoa escrever um número, andar com um número escrito, porque esse número, ele propaga não sei o que. Isso aí, queridos, é numerologia, é adivinhação. Isso aí são códigos mágicos que são criados. Eu tenho um nome isso daí, eu esqueci o nome agora, tá? Eles falam assim, eu usei o número tal e as portas começaram a se abrir. Claro, porque Satanás é quem fecha a porta. Aí, a porta que Satanás fechou, ele abriu e a pessoa atribui o mérito ao número que usou, porque esse número está trazendo adoração àquelas entidades demoníacas. E o que Satanás quer é adoração para si mesmo, tá? Certo? Então, aqui promove a adivinhação, promove essa dependência. Então, você vai ver que tem gente toda hora dependendo, né? Isso aí, ó, é gravovoi, isso mesmo. As pessoas, elas pegam uma série de números, começam a escrever no braço, escrever no corpo, e elas acreditam que esses números estão trazendo portas abertas, está trazendo prosperidade. Gente, você sabe o que traz prosperidade? Primeiro que você tem que se alinhar com o Senhor, né? Parar de viver dentro dessa mentalidade de escassez, expulsar toda a escassez da sua vida e começar a mudar o comportamento. Certo? Mas o que traz prosperidade é uma boa estratégia e um bom trabalho sendo feito todos os dias. Ponto. Então, isso é numerologia. Então, é esoterismo, é adivinhação. Não pensem que na Bíblia tem numerologia. Não, queridos. Deus, ele tem um padrão de repetição de números, só que esses números, eles têm um significado profético. Como eu disse para vocês, o 3, Pai, Filho e Espírito Santo, representa o quê? A Trindade, certo? O 6 representa o número do homem, certo? Então, quando você vê que existe ali números na Bíblia sendo padrões repetitivos, Deus está estabelecendo a ordem. Deus não está predizendo o que vai acontecer através daquele número, mas Ele está trazendo... ou seja, 40 representa um tempo de transição. 40 dias de jejum
representa a ordem que está sendo feita através daqueles dias, representa a transição, certo? Vamos lá, terapia holística espiritualizada. Quem aqui já fez alguma terapia holística? Dentro da terapia holística, a gente vai ter reiki, florais de Bach, imposição de mãos, meditação, cura quântica, energia, frequência, hertz, por exemplo. Então, isso aqui são terapias holísticas, tá? Terapias holísticas. Então, eu trouxe aqui para fazer um apanhado geral aqui para vocês. Qual que é o mecanismo espiritual? Opera por meio que? A terapia holística, ela vai tentar equilibrar os chakras, como eu falei para você. Então, são canais energéticos dentro do corpo do ser humano que, segundo essas terapias, vai trazer o quê? Equilíbrio, vai trazer o quê? Alinhamento, tá? São conceitos que geralmente vêm da medicina hindu, né? Medicina taoísta, desses lugares, tá? Hinduísta. Então, essas terapias holísticas geralmente vêm lá dos indianos, tá? Envolve invocação de entidades espirituais disfarçadas, de energia, só que são demônios, ok? Por exemplo, gente, talvez você já buscou na internet frequência de hertz de cura, aí você escutou aquilo, frequência para abrir a glândula pineal, a sua visão. Aquilo ali é manipulado por demônios para abrir um lugar, uma área dentro da vida daquela pessoa, para os demônios entrar e fazer mais bagunça. E a pessoa que se submete a escutar. Então, vamos lá. Se tem uma arma poderosa nas mãos de Satanás, se chama música, tá? Aquilo que não foi consagrado a Deus pode ser neutro, o diabo se apropriou daquilo. A música, para mim, é o maior condutor emocional e sentimental, né? É o maior condutor até de pensamentos da vida de uma pessoa. Então, o diabo se apropriou fazendo esses hertz, essas coiseiras todas e todas essas frequências para trazer o quê? Manipulação, engano, entrar na mente, entrar em áreas da vida dessa pessoa, tá? Então, essas terapias holísticas são essas coisas. E aí, esses demônios vêm como energia, como luz, tá? Como frequência, como... Vamos dizer assim, tem uma terapia que chama ressonância. Aí eu fiz ressonância, eu escutei uma gravação onde um homem falava que eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu fiz uma ressonância e trouxe um alinhamento sobre mim. Então, queridos, tudo isso é místico, tá? Tudo isso é pagão, ok? Então, qual que é a brecha? Introduz o corpo espiritual, né? Introduz no corpo espiritual ali do cristão, certo? Forças contrárias ao Espírito Santo. Então, você está abrindo o seu corpo, você está dando legalidade, ou seja, abre portais de contaminação emocional, mental e até mesmo físico, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, através dessas portas de entrada, vai começar a ter muito o quê? Sonhos malignos, estagnação, opressão. Satanás, ele é muito astuto, ele quer que você dê crédito para ele. Então, ele, de uma certa forma, ele arranca aquele mal por algum tempo, mas ele vai atacar você numa outra área, porque Satanás funciona dentro desse enquadramento, amém? Então, é o contrário daquilo que a Bíblia diz, porque Jesus é o caminho, né, e a verdade. Então, essas pessoas começam a depender dessas terapias holísticas, a depender de ir na mulher do chá, de ir aqui no benzedor, porque não quer depender do Espírito Santo. Gente, não é fácil depender do Espírito Santo, porque para depender do Espírito Santo, você tem que estar na moldura de morrer todo dia para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E você já viu que não é fácil, você tem que estar jejuando sempre, tá? Então essas pessoas recorrem a essas práticas, porque lá Satanás fala o que a pessoa quer ouvir, certo? Agora, eu quero trazer aqui pirâmides energéticas. Quem aqui já foi num consultório de alguém e viu que lá tinha uma pirâmide? Gente, pirâmide é toca de Satanás, tá? Existem objetos místicos. Então, vamos supor, a pirâmide, né? Ela tem um design. E Satanás, ele pode se ocultar dentro de uma pirâmide, certo? Um demônio
Ele pode se ocultar ali. Talvez ele não pode entrar naquela pessoa, daquela casa. Mas ali tem uma pirâmide energética. É uma legalidade, tá? Então, o que que é? Estruturas geométricas usadas como condutores de energia cósmica para atrair prosperidade, proteção, limpeza espiritual e elevação da mente. Só que isso é mentira, tá? Qual que é o mecanismo? Baseado em misticismo egípcio, tá? De magia geométrica sagrada. Age como portais espirituais, atraindo entidades ocultistas ligadas a antigas religiões. A gente sabe que é demônio, tá? Que vem e fica ali. É um altar. É como se fosse uma toca, eu falo, né? Por que que abre brecha? Porque a pessoa, ela confia que aquela pirâmide tá trazendo energia, tá trazendo proteção. Então eu sei de histórias de pessoas que foi fazer libertação, que aconteceu uma libertação dentro de um consultório que tinha ali uma pirâmide, certo? A história é assim. Essa pessoa estava evangelizando a mulher desse consultório. E aí, ela foi lá no consultório, tipo assim, fazer ali um mapeamento e tal. E aí ela começou a falar que aquela pirâmide que estava ali, e quando aquela mulher pegou o martelo para quebrar a pirâmide, o demônio que estava dentro, entrou dentro da mulher que estava no processo de libertação, né? Então aconteceu dessa forma. Então, o que acontece? Muitas vezes existem objetos místicos que estão dando essa legalidade para o demônio se ocultar ali, tá? Então traz idolatria disfarçada de energia, de frequência, e é tudo contrário que aquilo que a Bíblia diz, certo? Ok? Vamos aqui para xamanismo. O que é o xamanismo? A gente não falou de chá de ayahuasca? Então, o xamanismo é o que envolve esses tipos de práticas, como chá de ayahuasca, rapé. Rapé é algo que os índios usam, é uma droga também, tá? Batidas de tambor, certo? Então, Satanás, ele usa sons, principalmente na Umbanda, Quimbanda e no Candomblé, tambores, batuques, sons, pontos, tá? Gente, você já escutou você viu que o poder que a música tem de te alterar, de te deixar, vamos dizer, enérgico, de te deixar triste? Então, Satanás usa muito dentro do xamanismo, tá? Essas questões dessas ervas que são usadas, batidas de tambor, né? E aí, o que é xamanismo? Contatos com os animais de poder, com os espíritos da natureza, certo? A mãe terra. Então, o xamanismo é isso, ok? Quem são os xamânicos? Geralmente, né, existe aí já o chá de ayahuasca, o rapé, né, mas toda cultura indígena que não está convertida ao Senhor Jesus tem essa linha de xamanismo, tá? Eles acreditam na mãe terra, na mãe água, na mãe... Você tá entendendo? Eles acreditam nessas coisas, tá? Então, qual que é o mecanismo espiritual que abre, né, o espírito, legalidade dentro do corpo da pessoa para viver essas visões, alucinações, transes, canalizações, e são demônios, e a pessoa tá ali, tá achando que tá tendo uma experiência com Deus, certo? Então são rituais, são oferendas para guias espirituais. Gente, guia é demônio, tá? No mundo espiritual só existe duas coisas, ou tem anjo ou tem demônio. Eu quero que você entenda isso, ok? Ah, mas é o guia da floresta, é o guia ancestral, é demônio, tá? Então, frequentemente, misturar ervas com ativação espiritual, né? Facilitando o quê? Alterar a consciência para a pessoa ver ali o mundo espiritual. Então, o chá de ayahuasca proporciona a pessoa abrir o olho espiritual e ver, só que ela entrou ali no mundo espiritual de forma ilegal. E isso é muito perigoso, porque dependendo do chá de ayahuasca que a pessoa toma, pode ser muito forte, a pessoa ficar esquizofrênica, a pessoa ficar louca, não conseguir mais voltar, porque ela ficou presa dentro daquela dimensão. Eu já falei pra vocês aqui, tá? Por que abre brecha? Porque liga a pessoa diretamente a espíritos territoriais, a espíritos demoníacos, né? Principalmente acontece ali o xamanismo na região amazônica, tá? Transfere maldições hereditárias, doenças espirituais, confusão mental, opressão espiritual intensa, desvio, né, da fé, distanciamento do Senhor Jesus. Muita gente que aceitou Jesus, conheceu Jesus, vai e pratica essas coisas, e aí, dali em diante, às vezes se apostata da fé, não consegue voltar mais, tá? Vamos lá. Então, xamanismo é isso. Tudo que usa essas forças da natureza,
a entidades, a deusa mãe, a deusa terra, a deusa não sei o que, tá. Cromoterapia, quem já escutou falar de cromoterapia, tá? O que é cromoterapia? É uso de cores para equilibrar a energia e tratar as emoções, tá? Baseado na ideia de que cada cor corresponde a um chakra de vibração espiritual, certo? Misticismo também, tá? Então, qual que é o mecanismo da cromoterapia? Associa cores aos centros energéticos do corpo e às frequências vibracionais do universo, certo? Então, muitas vezes, né, envolve meditações guiadas, luzes consagradas, né? Então a pessoa começa a usar a luz de uma cor ou a roupa de uma cor, porque ela acredita que aquela cor traz energia, equilibra o chakra cardíaco ou o chakra, né? Esqueci agora, né? O do topo da cabeça, né? Então são 7 chakras principais e aí eles acreditam que as cores, que essa iluminação traz esse alinhamento, tá? E eles acreditam que essas cores vão curar a alma, vai abrir os caminhos, vai desbloquear a energia, nananana. E, gente, a gente sabe que quem, tá, cura a alma de uma pessoa é Jesus, é o Cordeiro, certo? Por que abre brecha? Porque atribui poder a elementos, né, criados como cores, em vez do Criador. Então, gente, olha, até dentro do nosso meio, não é o óleo que cura, mas é o poder do nome de Jesus e a fé de uma pessoa. O óleo é um elemento, vamos dizer assim, para aumentar um pouco mais a nossa fé, mas é no nome de Jesus, é pelo poder do Senhor Jesus, certo? Não é uma talit que cura alguém, não, queridos. A talit, ela se representa um manto de oração, ela representa a sua capa. Todos nós temos uma capa espiritual, só que ninguém vê. Então, às vezes, você tá ali com o seu talit, ele representa no mundo espiritual o seu manto, a sua capa. Todos nós temos uma patente, todos nós conquistamos algo na presença do Senhor, tá? Então, nós não podemos idolatrar um objeto, idolatrar um óleo, porque senão a gente está sendo místico do mesmo jeito. Não é o óleo que cura, mas é o poder do nome de Jesus, é a consagração daquele óleo. Mas antes da consagração existe o nome de Jesus, tá? Então eu quero que vocês entendam isso, não sejam místicos com nada, tá? O que é a idolatria, tá? A idolatria, certo? Está no que está a idolatria? Em você atribuir adoração ao objeto, ok? Vamos lá. Abre a brecha porque a pessoa acredita nas cores e aí a pessoa fica dependente emocional dessas práticas energéticas, tá? Mistura o campo emocional com ações espirituais disfarçadas, abrindo assim legalidade, ok? E é tudo contrário do que a Bíblia diz para nós. Então, gente, nós não podemos, eu quero que vocês entendam. Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai, o que o povo vai fazer? O bezerro de ouro. Porque o povo tinha necessidade de adorar, de tocar em algo. Só que quando nós somos lavados no sangue de Jesus, nós acreditamos em Deus através da nossa fé. E a nossa fé é crer sem precisar ver, certo? É tomar posse sem ter chegado nas nossas mãos. Então Deus usa esse mecanismo para nós adorarmos Ele em espírito e em verdade. Eu não posso trazer algo, um objeto, e começar a falar que é Ele que faz. Eu acredito que objetos podem ser carregados de unção. Como, por exemplo, você vai orar com a sua talit, tá? A unção que está descendo todo dia na oração, ela toca em pano. O que é unção? É o poder de Deus. Mas, apóstolo, isso não é heresia? Gente, os lenços de Pedro, acho que é de Paulo ou de Pedro, acho que é de Pedro, né? Os lenços, acho que é de Paulo, os lenços que Paulo usava, os aventais, era colocado sobre os enfermos e eles eram curados. Porque Paulo era um homem que vivia debaixo da unção. E a unção, querido, ela é um elemento que fica em nós. Eu estou aqui falando com vocês e a unção que está em mim, ela está tocando na vida de vocês. Porque toda vez que eu estou falando, ela está tocando. De Paulo, exatamente, do apóstolo Paulo. Por que os lenços dele curavam? Não é que o lenço curava, mas era carregado de unção. E o que é unção? É o poder de Deus, é a glória de Deus e a manifestação
da presença de Deus. Então, o que acontece? Por que uma mãe vai numa conferência, leva a camisa do filho, põe lá no altar, fala pro pregador orar? Porque você foi numa conferência, numa atmosfera espiritual. Aquela camiseta, ela fica selada. Eu quero que vocês entendam, tem objeto que é consagrado a Satanás e se torna um veículo do diabo usar. E tem coisas que são consagradas a Deus, aonde aquilo ali tem o selo de Deus, ok? Mas nós não podemos ficar idolatrando um óleo e achar que é ele que cura. Não, é o nome poderoso de Jesus. É o poder do Senhor que cura, que transforma e que liberta. Aquele objeto, ele pode, talvez ali naquele momento, representar um veículo pelo qual se manifestou o poder de Deus. Mas o poder de Deus não é um pano, o poder de Deus não é um óleo. Isso são elementos proféticos para materializar, às vezes, ainda de uma forma maior, a fé de uma pessoa, ok? Então, por exemplo, a pessoa vai lá ungir você e liberar a cura sobre você. Só o fato, às vezes, a pessoa pegar o óleo aumenta muito mais a fé dessa pessoa, porque nós estamos materializando o que está acontecendo nas cortes celestiais, nós estamos representando, certo? Mas quem cura é o nome de Jesus, amém? Quem liberta é o nome de Jesus. Então nós não podemos ser místicos, tá? Nós não podemos falar assim, eu tenho uma talit que cura. Não, o nome de Jesus cura. Eu posso pegar minha talit, envolver ali numa pessoa, né? Falar, olha, receba agora aqui a cobertura do Senhor. Está representando. Mas quem está fazendo é o Senhor, é o Espírito Santo naquele momento, porque o Espírito Santo está em todo lugar. Então eu quero que vocês entendam, um ato profético, querido, não é idolatrar um objeto, um suco de uva, um óleo, não, mas é trazer a representação para materializar de uma forma muito maior no nosso consciente espiritual o que realmente está acontecendo no invisível, aonde a gente não está vendo. Amém? Então eu quero que vocês entendam essa diferença para você falar assim, mas eu vejo que o cristão tem óleo, o cristão tem lá, por exemplo, deixa eu ver aqui, o cristão tem lá a Arca da Aliança, tá? Mas ela representa, você não ora para a Arca da Aliança. Você não anda com a Arca da Aliança porque você acha que se andar com a Arca da Aliança, ela tá abrindo os caminhos, ela tá te ajudando a prosperar. Não, você tem uma Arca da Aliança, ela representa o quê? A presença de Deus. Mas você sabe que para a presença de Deus ficar na sua casa, você tem que se submeter à presença do Espírito Santo, tem que orar todos os dias, tem que jejuar, tem que ter uma vida em santidade. Amém? Então, gente, eu quero que vocês aprendam a ser livres de qualquer tipo de objeto, porque senão vocês entram no misticismo até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro de um lugar que prega contra a idolatria, mas às vezes está trazendo outras vias de misticismo, outras vias de adoração ou de idolatria a objetos, e a gente não pode viver dessa forma, ok? Então não idolatra um objeto, não idolatra uma pessoa, tá? O mesmo Deus que tá agindo aqui, tá agindo aí na sua vida, certo? Então Deus, ele pode fazer em qualquer lugar, tá? Então a presença de Deus, ela está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e só depende de você, amém? Então eu quero que vocês entendam, Deus é limpinho, é organizado, então a gente não precisa de coisa mística, de coisa, né, de acessar esses lugares, de ficar escutando essas porcarias. O seu ouvido é um portal que Satanás quer acessar através de músicas pagãs, tá? Aquilo que não foi consagrado a Deus, querido, o diabo já se apropriou e ele vai usar. O diabo sabe que música é frequência, e frequência mexe com os seus sentimentos, mexe com as suas emoções, amém? Pegaram a visão? Certo. Gente, nossa imersão é sábado. Se você não fez ainda a sua inscrição, faça. Ontem eu vou ter que aumentar, porque eu tinha comprado lá dentro da minha plataforma nova, mas 5.000 vagas já foi. Eu vou ter que comprar, porque senão o pessoal que vai se inscrever hoje e amanhã já não vai conseguir entrar, tá? Porque já bateu o outro limite, tá? Então, eu estou pagando para vocês fazer a imersão gratuita agora, nesse sábado, tá? Então,
Se preparem que vai ser sobrenatural, que Deus venha abençoar vocês de forma avassaladora, de forma profética, amém? Um dia poderoso no nome de Jesus. E dia 12/8 nós abrimos oficialmente a inscrição do programa do Reset 27, tá bom? Reset 27, porque são 3 etapas de 27 dias e uma final de 9 dias, aonde você vai ver um transbordo sobrenatural. Então se prepare, aumente a expectativa, não perca a imersão de sábado, porque talvez vai ter algo privilegiado para você, para o programa. Beijo no seu coração, amo, amo, amo. Amanhã eu falo sobre outras práticas para vocês, amém? Beijo, beijo, beijo. Um dia abençoado, recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus.